Estamos de volta para o terceiro e último bloco da entrevista com o vice-governador Carlos Fávaro. Pode começar. Carlos. Vamos falar de reforma? Faz bem, né? Como é que o governo está avaliando aí essa proposta de reforma, dessa nova tributação? Os empresários não estão vendo com bons olhos, né? E vai ser possível entrar num acordo? O que você acha? Isso não vai gerar muito desgaste político também? Olha, cara, é muito importante essa reforma tributária que estamos propondo no estado do Mato Grosso. Primeiro, que é um compromisso de campanha. É um compromisso acabar com o incipoal jurídico que existe dentro da legislação tributária do estado do Mato Grosso. Decretos, portarias, instrução normativa, empresariado. Isso gerou 200 mil processos administrativos tributários. 7 mil processos por mês. O empresariado vive uma insegurança total. Precisamos limpar essa legislação, fazer ela mais eficiente. Isso não significa que não vai cobrar imposto, né? Nós precisamos ampliar a base de arrecadação, combater a sonegação e de forma mais simples e eficiente. É claro que, num primeiro momento, a mudança gera expectativas positivas, negativas, alguns se sentem contrariados, mas o governo precisa decidir e está determinado a isso. Nós vamos fazer uma reforma que garanta o crescimento do estado de Mato Grosso com segurança jurídica e ampliando a base para arrecadar e ajudar o estado a sair da crise. Mas deixando muito bem claro, um número importante, por exemplo, 74% das micro e pequenas empresas terão toda a sua legislação preservada. O governo não pode ser o indutor de fechamento de empresas. Isso é contra o princípio básico do crescimento do estado de Mato Grosso. Agora precisamos melhorar essa legislação e também, paralelo a isso, tem que vir uma reforma administrativa para cortar mais gastos, uma reforma estruturante, o Estado também fazer a sua parte para encontrarmos a eficiência. Está esperando o que para fazer? Já foi encaminhada à Assembleia Legislativa e tenho certeza que a nossa base aliada vai trabalhar isso e dar a resposta que a população precisa. Quando é que o senhor acha que o governo vai poder parar de falar em herança maldita? Eu acho que não pode esquecer que recebeu a herança maldita. Sem a menor dúvida. Né? Mas tem que dar os resultados, fazer os resultados, superar a crise, e isso está sendo feito com bastante determinação. Vinícius. Um tema muito polêmico é a questão da taxação do agronegócio, né, que vem polarizando opiniões, né, desde o ano passado, pelo menos, que vem se falando muito disso. E em relação à Lei Candir também, né, a MM, por exemplo, que até o presidente do seu partido, o Neurilan, né, fala que tem até 7 bilhões ano, né, que o Estado perderia de arrecadação com a Lei Candir. Né? Como é que o senhor vê essa questão? Primeiro, as coisas precisam ser um pouco mais claras. Falando dessa forma, a taxação do agronegócio, parece que o agronegócio não paga imposto. 35% do ICMS mato-grossense é pago de forma direta pelo agronegócio. E se somado a isso, o indireto e o induzido, 53% do ICMS do estado do Mato Grosso tem origem no agronegócio. Posso dar os exemplos. A carne consumida em São Paulo, que foi produzida aqui no Mato Grosso, paga ICMS. O algodão que vai para Pernambuco para fazer malha, para fazer roupa, e depois vender em São Paulo e vender até aqui no próprio estado do Mato Grosso, e foi produzido o algodão aqui no estado do Mato Grosso, paga ICMS. A soja, que vira farelo, que vira ração, que produz suínos em Lucas do Rio Verde, em Mutum, em Nova Marilândia, paga ICMS. O suíno, a carne, todo paga ICMS, 35% de forma direta. Os outros, para 53%, indiretamente, os insumos comprados pelo agronegócio, óleo diesel, peça, toda a manutenção, paga ICMS. Então é uma falácia dizer que o agronegócio tem que tributar o agronegócio. E, além do mais, é o único estado da federação que tem um fundo de transporte e habitação, que é o FETAB, o único estado do Brasil que paga e é cobrado basicamente do agronegócio. Que, diga-se de passagem, no nosso governo nós dobramos a alíquota do FETAB, então cada vez mais cobrando, mas isso se revertendo em política pública para a sociedade. O que tem que se discutir é a compensação da Lei Candir. Exportar imposto é na contramão do que o mundo inteiro faz. A lei é importante, nós fizemos a caravana da integração pela Bolívia. A lei precisa de correções. E compensar os estados e municípios que perdem com ela. Não dá para o governo federal fazer a lei e quem pagar a conta os estados e municípios. Fazer bondade com o chapéu à lei. Ela mais atrapalha do que ajuda Precisa ou não? corrigir. Não, ela ajuda muito o crescimento do Brasil. Agora, a correção está na compensação. O governo federal quer induzir as exportações e é legítimo, a balança comercial brasileira se mantém equilibrada muito por conta do agronegócio, muito por conta desta força e a vocação brasileira.
Agora, não pode ser em detrimento do desenvolvimento dos estados e dos municípios. O governo federal tem que ficar com essa conta, tem uma legislação clara que faça essa compensação. Agora, taxar a exportação, não só do agronegócio, é exportar os empregos. Querem continuar à vontade? Sim, só eu queria explorar mais um aspecto. A produção agrícola cresceu muito pós-Lei Candir, isso é indiscutível, né? E a produção de insumos também. Só que boa parte desses insumos não são produzidos no território mato-grossense, você tem esse descompasso, né? Então, como avançar na verticalização das cadeias produtivas no nosso território, isso é muito cobrado, né? Perfeito. Tanto antes da porteira quanto depois da porteira. Perfeito. Só citar um caso aí do algodão que sai daqui, vai para Pernambuco e vira, Perfeito. pode ser industrializado aqui, né? Então, como é que o senhor vê essa questão da agroindustrialização e da verticalização? Esse é um desafio gigante. Primeiro que no mercado, uma lei básica do mercado é o comprador decide a forma que quer comprar. Eu gostaria muito de vender, ao invés de soja in natura para a China, vender farelo e óleo, vender carne, vender bife, né? Vender frango para a China. Mas, como é ele o comprador, ele quer fazer isso lá. Ele quer comprar soja em grão, transformar, fazer virar carne e atender os seus consumidores. Mas tem que ter política pública, não precisamos ficar na inércia disso. Nós temos que ter política pública que visam essa verticalização. Nós temos que processar nossas matérias-primas, agregar valor e exportar. Nós também temos que reconhecer que nós temos um público pequeno consumidor. Mato Grosso é um gigante em extensão, mas com apenas 3 milhões e 200 mil cidadãos. Então, relativamente, produz muito, mas relativamente consome pouco. Então, nós temos que achar o nosso mercado consumidor para verticalizar. E eu não tenho dúvida que é a América do Sul, é a América Latina. Nós temos que, através da zona de processamento e exportação, em Cáceres, a integração com a Bolívia, Peru, Chile, Paraguai, nós encontramos na Bolívia frango de empresa brasileira, produzido em Mato Grosso, que deu a volta pelo Atlântico, entrou no Pacífico e chegou depois na Bolívia. Dá para ser produzido aqui em Mato Grosso e vendido muito mais perto, aqui na Bolívia. 8 milhões de almas, 8 milhões de pessoas na América do Sul tem que ser o alvo para comprar roupa, carne, calçados produzidos aqui no estado de Mato Grosso. Esse é o desafio que nós temos que enfrentar. Eu vou tentar resolver uma dúvida que intriga milhões de brasileiros, né? No Brasil, geralmente, sobretudo em eleições presidenciais, as pessoas votam no candidato a presidente como se não tivesse vice. E no Brasil o vice assume. Né? O vice-presidente, o primeiro vice já assumiu, Floriano. 30 anos, 3 vices. E o mais recente também assumiu, e entre um e outro tivemos sucessivas ocorrências semelhantes. Além de esperar a chance de assumir, o que é que faz exatamente um vice? O senhor também acumula o cargo de secretário, então está cheio de atividade. Mas e o vice? Quando é só vice, faz o quê? Olha, o vice tem um papel institucional importante. Depende muito da decisão do titular. Se ele não quiser, o vice não faz nada. Fica trancado lá num quarto lá e não aparece. Mas eu quero ressaltar a importância da relação com o governador Pedro Táxi. Desde o primeiro dia, aqui, por exemplo, no mandato passado, o vice tinha grandes secretarias, mais ou menos metade das secretarias eram atribuições ao vice. Mas se o titular quiser mandar em uma secretaria que ele deu atribuição para o vice, pode? Pode. Porque ele foi eleito, constitucionalmente é ele que pode dar as determinações. Então, combinamos desde a campanha eleitoral com o governador Pedro Táxi que não deveria ter nenhuma secretaria sob o comando do vice, e isso assim nós cumprimos. Temporariamente, assumir uma missão por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que promotores não podem exercer cargos executivos sendo promotor. Então, nós tivemos a perda de 2 promotores valiosos do nosso governo, por isso temporariamente estou cumprindo essa missão na Secretaria de Meio Ambiente. Mas com atribuições, isso é o mais importante, de conselheiro, de acompanhar, de ajudar em tomadas de decisões, receber as demandas da sociedade organizada. Faço muito isso, recebo as demandas das organizações, federações e levo as demandas ao governador. Acho que esse é um bom papel, está suficiente para vice. Por favor, vontade. Tem sido um bom mediador, né? Não, eu só queria voltar um pouquinho na questão da taxação do agronegócio. A impressão que se tem é que ainda não existe um consenso na base, né? O governador fala uma coisa e o outro deputado que é da base fala outra e, na verdade, a gente não tem muita ideia de o governo quer ou não taxar o agronegócio. Não, o governo já taxou o agronegócio, cobre ICMS, como eu disse, cobre ICMS sobre o que se produz e vende aqui dentro do Brasil.
cobra ICMS sobre insumos, sobre peças, sobre óleo diesel. O governo cobra FETAB, já dobrou o FETAB. O governo taxa sim o agronegócio. A discussão é taxar a exportação ou não. O governador já deixou muito claro que ele é contra a taxação à exportação. Ele está criando definitivamente uma promessa de 28 anos atrás que ninguém resolveu, ninguém botou em prática, a zona de processamento da exportação em Cáceres. Um governo que tem essa direção com foco na exportação não vai taxar a exportação, quer que seja do agronegócio, quer seja de qualquer outro produto. Agora, o agronegócio é taxado, representa 53% do ICMS que o Mato Grosso arrecada. Bom, falamos muito de flora, né, de desmatamento, vamos falar de fauna também, né? A questão da pesca ilegal, que é um tema onde a SEMA é muito criticada, secretário, especialmente aqui em Cuiabá, na questão da Piracema, né? Perfeito. Pescadores aqui na região metropolitana, aqui no perímetro urbano, praticando pesca ilegal no Rio Cuiabá, né? Como é que o senhor vê a atuação da SEMA nessa área? Olha, a SEMA vem trabalhando de forma muito incisiva nisso. Eu queria ressaltar a competência do Major Fagner, que cuida da parte de fiscalização, tem uma determinação muito forte em coibir a pesca ilegal. Eu tenho dito que nós temos que preservar nossas riquezas naturais e com forma muito incisiva. Nós vamos cada vez mais combater com repressão. Inclusive, tem uma proposta que estou levando ao Conselho de Pesca, bastante polêmica, mas vai partir de mim a proposta de, por exemplo, criar uma moratória da pesca a matrinchã, nos moldes que aconteceu com o dourado. Se você subir nos municípios da bacia amazônica, você vê muita matrinchã em gôndola de supermercado. Estou falando muita, não é pouquinho não. E isso certamente é fruto de pesca predatória. Se nós deixarmos isso continuar, nós vamos acabar com essa riqueza que é a matrinchã, uma espécie muito apreciada. O nosso salmão, né? É o nosso salmão, mas que tem que ser controlado, e eu sou favorável a uma moratória para que isso volte a ser controlado e rigor na fiscalização. O senhor disse que, pelo que o senhor está falando, 4 anos, eu também acho. São muito pouco tempo para um governo, qualquer governo. Eu sou favorável a 5 anos de governo, Perfeito. Sem reeleição no momento. Eu também. Como 4 anos aí não bastam, o governador Pedro Taques, o senhor acha que ele deve ser candidato à reeleição? Deve ser candidato à reeleição. Vai apresentar ali em 2018 um mandato com grandes conquistas para o estado de Mato Grosso, e tenho certeza que isso vai viabilizá-lo a cumprir um outro mandato após a reeleição. Com o senhor como vice? Não, isso não cabe agora decidir. Vice é a última pessoa a ser escolhida lá no dia da convenção. E a produção agrícola, secretário, como é que vocês estão vendo? Porque esse ano deu uma certa queda, né, na produção agrícola em algumas culturas, né? E para ano que vem existem estimativas positivas já, né? Nós tivemos uma seca muito acentuada no final de 2015 e depois no primeiro trimestre de 2016, que afetou muito a produção agrícola, e tanto na primeira safra, na safra de soja, como na segunda safra de algodão e milho. Isso foi impactante na economia do estado de Mato Grosso, ajudou a agravar a crise, né, esse setor que é a mola propulsora do estado, mas que, graças a Deus, ao bom clima, 2016 começa uma safra com um clima bastante regular, o desenvolvimento das culturas estão bastante satisfatório. Tenho certeza que teremos uma safra melhor e isso vai ajudar a recuperar a economia do estado. Vai ajudar na arrecadação, então, que aumentou, né? Também. Mesmo assim, a situação ainda está complicada ali, a conta ainda não está fechando no governo, né? Por o que isso, está acontecendo exatamente? Nós temos a dívida dolarizada, foi uma dívida que cresceu muito no estado de Mato Grosso, a progressão de carreira, mas as leis de carreira, isso deu um impacto a maior do que o estado suporta. Nós precisamos melhorar a eficiência na arrecadação, combatendo a sonegação, para equilibrar as contas do estado de Mato Grosso. Isso será feito, medidas amargas, medidas difíceis, mas quem governa precisa tomar essas medidas e o governador está determinado a isso e nós vamos superar essa crise. O fato de o senhor não ter tido nenhuma experiência legislativa torna a pergunta e, sobretudo, a resposta mais interessante. Tá. Se o senhor fosse eleito senador, o que o senhor acharia de ser presidido pelo Renan Calheiros? Olha, o Brasil precisa se modernizar. Nós temos grandes valores no Senado Federal e o Brasil precisa se modernizar.
E o governador Pedro Táxi até foi candidato... Deu um grande exemplo, né? Anticandidato, Deu um grande grande exemplo. Se mostrou que tem postura e tem grandes Sim. senadores que podem fazer esse enfrentamento. Agora, não fazem isso, né? Eu acredito que a próxima eleição na presidência do Senado, nós teremos um bom debate. E a política exige tanta concessão. Agora, essa experiência o senhor já tem no governo. A política exige muita concessão, é preciso negociar com partidos dessa maneira? É importante o diálogo, é importante a valorização do companheiro, mas não tanta concessão. Exemplo disso, o governador Pedro Táxi tem uma base muito forte, votou todas as medidas que nós mandamos à Assembleia Legislativa e nós praticamente não temos secretários políticos. Praticamente não temos, de todas as secretarias. Não houve concessão de Passará a secretarias. ter agora. Passará, é normal do trato político, mas Já sempre passou a ter. Está passando a ter. Hoje, né, o Wilson Santos é nosso secretário de cidades. O governador aí quebrou uma promessa. Não, ele nunca disse que Mudou não de teria. ideia, Nunca disse que não teria, mas tem que ter o perfil técnico. Mudou A de Secretaria de Cidades hoje tem um perfil técnico também. O Wilson foi um grande prefeito de Cuiabá, conhece da gestão pública, tem o perfil técnico para ser secretário, mas também tem o perfil político para atender. Eu acho que isso cabe muito bem e é importante que isso ocorra, mas dá para fazer as relações políticas bem alinhadas, mas sem concessões demais, sem passar dos limites. Aliás, essa sempre foi uma grande crítica, né? Que o governador não é bom de articulação política, que ele seria muito rígido. Então, o fato dele estar cedendo agora, pode ser que ele esteja mudando de ideia? Não, ele tem habilidade política, tanto é que está vendo que precisa politizar um pouco mais o governo e está fazendo isso, acho que na hora certa. Última pergunta. Sempre é a última. É ele que fecha. Os últimos serão os primeiros, né? Bom, em nível nacional, o PSD, até o Kassab falou, né, uma fala semelhante à tua, né, que estará com o projeto desse grupo que está no poder, né, para a reeleição. Mas fala-se do Henrique Meirelles, né, que é ministro da Fazenda e é filiado ao PSD, como possível candidato à presidência. Né? Como é que o senhor está vendo esse cenário atual, essas crises do governo Temer, né, que estão falando até em renúncia, enfim, em eleição indireta? Como é que o senhor está vendo essa E deixa eu atuação? acrescentar uma informação. Quando eu trabalhei durante 1 ano e meio era Banco de Boston, né? Depois Bank Boston. E eu era vice-presidente de comunicação, né? Um risco gravíssimo que o banco correu de me botar lá como diretor. Tinha uns malucos lá para fazer isso, né? Tinha maluco. Eu sugeri que eles consultassem o Banco Central. Nesse mesmo momento, o Henrique Meirelles assumiu a presidência mundial do Bank Boston. E ele dizia para mim, posso revelar aqui, que o sonho dele era ser candidato à presidência da República. E eu tenho certeza que ele só aceitou assumir o Ministério da Fazenda porque ele acha que vai dar certo e será candidato. Perfeito. Só para complementar a pergunta, o senhor encerra o programa. E é legítimo. O ministro Meirelles é uma pessoa de notório saber, conhecimento técnico, já deu sinais muito fortes para o mercado de que a economia brasileira pode e vai se recuperar. Né? Já não está mais acelerado esse processo de recuperação da economia por conta dos acontecimentos políticos nos últimos 2 meses, né? Isso está dando instabilidade ao mercado, mas não por conta da gestão econômica do país. O Henrique Meirelles e toda a equipe, não só ele, tem demonstrado medidas muito acertadas no tocante à melhoria da economia do país. É um bom candidato. Isso se consolidar até 2018, ele é um potencial candidato. Estamos encerrando o Livre com o vice-governador Carlos Fávaro. Eu agradeço a Carla Rocha, ao Vinícius Carvalho, meus companheiros aqui do programa, e agradeço principalmente ao nosso vice-governador. Muito obrigado pela entrevista. A honra é minha, fiquei muito feliz de ter convidado, poder bater esse papo com vocês. Eu fico sempre muito cauteloso em dar entrevista, sei o meu papel como vice. Muito obrigado. E aí, mas aqui fiz questão de estar, uma honra estar com você, com o Vinícius, com a Carla. Ótimo. Obrigado aos telespectadores que nos ouviram. Termina aqui o programa com o vice-governador Carlos Fávaro. Estaremos de volta na próxima terça-feira. Até lá.